Espero que vocês todos estejam bem. Meu nome é Jadson, tá? E hoje nós vamos estar falando de matriz inversa de uma matriz de ordem 2, né? De uma matriz 2 por 2. Então é o seguinte, seja A uma matriz. Se existir a matriz inversa, vai ser uma matriz tal que eu multiplico a matriz A por essa matriz, vou chamar de A elevado a menos 1. Se existir, vai dar a matriz identidade de ordem 2. Quem que é a matriz identidade? É a matriz onde os elementos da diagonal principal é igual a 1 e os outros elementos são iguais a 0. Então, para calcular a matriz inversa de A, eu vou chamar essa aqui de A. Então, vai ser assim, vai ser uma matriz tal que eu vou pegar o 1, 2 e 1, 0. Eu vou multiplicar por essa matriz. Eu não sei quem é, né? Então, eu vou chamar de x, y, z, t, por exemplo. E o resultado vai ter que dar quem? A matriz identidade. No caso, como é matriz quadrada de ordem 2, vai ser a matriz identidade de ordem 2. Então, agora eu vou multiplicar. Lembrando que para multiplicar, a gente multiplica as linhas da primeira matriz com as colunas da segunda matriz. E que esse produto só existe quando o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda, que é o caso, né? Então, por exemplo, aqui é uma matriz 2 por 2, aqui também é uma matriz 2 por 2. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, certo? E essa matriz nova vai ser uma matriz 2 por 2. Vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então, vamos calcular esse produto. Então, como a gente já viu em vídeos anteriores, né? Você vai pegar a primeira linha com a primeira coluna. Vai ficar 1 vezes x mais 2 vezes y. Vai ficar 1x mais 2y. Agora eu vou calcular esse elemento aqui, é o elemento da primeira linha e segunda coluna. Eu vou pegar a primeira linha com essa segunda coluna. Vai ficar 1 vezes z mais 2 vezes t, ou seja, z mais 2t. Agora, para calcular o elemento da segunda linha e primeira coluna, eu vou multiplicar a segunda linha, né, que eu destaquei, com a primeira coluna. Então, vai ficar 1 vezes x mais 0 vezes y. Então, vai ficar x, né? Porque 0 vezes y dá 0, x mais 0, x. Agora, para calcular o termo da segunda linha e segunda coluna, eu vou multiplicar a segunda linha com a segunda coluna. Vai ficar 1 vezes z, que dá z, mais 0 vezes t, que dá 0. Então, z. Isso aqui é igual a quem? É igual a 1, 0, 0, 1. Daqui, como essas duas matrizes são iguais, então termo a termo tem que ser igual. Ou seja, daqui eu tiro dois sistemas, ó. Vou colocar de outra cor, vou colocar de verde. Então aqui eu tenho que x mais 2y é igual a 1 e que x é igual a 0. Então, daqui eu posso resolver, né? No lugar de x eu coloco 0, vai ficar 0 mais 2y é igual a 1. 2y é igual a 1, né? Y é igual a 1 sobre 2. Ou seja, o elemento y aqui vai ser meio. Agora, o x eu já tenho, né? Que o x é 0, não precisa fazer de novo, né? Vou deixar aqui destacado. Então, da minha matriz, eu já tenho, dessa matriz aqui, eu já tenho x e já tenho y. Agora, eu vou calcular o z. Então, vou colocar de azul claro aqui. Então, dessa matriz, eu tenho que z mais 2t é igual a 0. E que z é igual a 1. Então, substituindo a segunda equação na primeira, a gente vai ter 1 mais 2t é igual a 0. Então, vai ficar 2t é igual a menos 1. T é igual a menos 1 meio. Então, eu tenho o valor de z, que é 1, e de t menos 1 meio. Então, vamos ver quem que é minha matriz inversa. Então, disso aqui eu tenho minha matriz inversa. Vou colocar aqui do lado. Minha matriz inversa, eu não chamei de x, y, z, t. Então, minha matriz inversa vai ser quem que é o x? 0. Quem que é o y? O y é meio. Quem que é o z?
O Z é 1 e o T menos meio. Então tá aí. Então essa aqui é a minha matriz inversa. Tá? Fácil, né? Fácil ou não? Facílima, né? Quando, pessoal, nessa questão aqui, determine se existir a inversa da matriz 3, 6, 2, 4. Então, de modo análogo, então eu tenho, seja uma matriz quadrada. A matriz inversa dela vai ser uma matriz tal que eu multiplico ela, que gera a identidade de mesma ordem. No caso aqui é uma matriz 2 por 2, então vai ser a identidade de ordem 2, ou seja, 1, 0, 0, 1. Então, o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular uma matriz tal que eu multiplico e também dê a identidade. Então, vou pegar aqui a matriz A, que vai ser 3, 6, 2, 4. E vou multiplicar por uma matriz X, Y, Z, T. Isso aqui vai ser igual a matriz de identidade. 1, 0, 0, 1. Então, o que eu vou fazer? Da mesma maneira da anterior, né? Então, vamos descobrir o valor de x, z, y, t, para ver, né, se existir. Então, eu vou multiplicar as linhas, né? Deixa eu mudar de cor aqui. Vou multiplicar as linhas da primeira matriz com as colunas da segunda matriz. E de maneira análoga ao exercício anterior, eu vou obter aqui, eu vou multiplicar 3 vezes x mais 6 vezes y. Vai ficar 3x. Deixa eu apagar isso aqui. Então vai ficar 3x mais 6 vezes y. Agora é a primeira linha com a segunda coluna. Vai ficar 3z mais 6t. 3z mais 6t. E agora vai ficar como? Segunda linha com a primeira coluna. Vai ficar 2x mais 4y. E a outra vai dar 2z mais 4t. Isso aqui é igual a 1, 0, 0, 1. Então aqui agora eu formo dois sistemas, né? Deixa eu fazer um sistema de verde. Então eu tenho que 3x mais 6y é igual a 1, certo? E tenho que 2x mais 4y é igual a 0, certo? Então agora eu posso resolver esse sistema aqui. Como é que eu vou resolver ele? Eu posso fatorar, né? Eu vou multiplicar a de cima, escalonar, quer dizer, chamar o método aditivo. Eu multiplico a de cima por 2 e a de baixo por menos 3, para aparecer dois opostos, porque aqui vai ficar 6x e aqui menos 6x. E aí, quando eu resolver, eu vou conseguir cortar esse x aqui. Então, vai ficar 6x mais 12y é igual a 2. E o de baixo vai ficar menos 6x menos 12y igual a 0. Usando o método aditivo, eu chego à conclusão que 0 é igual a 2. Então, isso aqui é uma sentença falsa. Ou seja, isso aqui é um sistema impossível. Não tem solução. Então, nem preciso fazer a outra. Eu já sei que essa matriz não possui inversa, tá? Se você não quisesse ter feito esse exercício assim, pelo método da adição, se você quiser usar o método da adição aqui, também você chegar na mesma conclusão, ó. 3x mais 6y é igual a 1. 2x mais 4y é igual a 0. Aí eu vou isolar um aqui, eu vou isolar o x, vai ficar 2x igual a menos 4y. Vai ficar x igual a menos 4y sobre 2. X igual a menos 2y. Aí agora eu pego esse resultado e substituo na outra. Na outra equação vai ficar 3 vezes menos 2y mais 6y igual a 1.
Novamente, vai chegar a menos 6y mais 6y, 0 igual a 1. Ou seja, é uma sentença falsa. Então, esse aqui é o sistema impossível. Não tem solução. Ou seja, não existe a matriz inversa dessa aqui. Não existe a elevado a menos 1. Tá? Então, não existe essa matriz inversa. Beleza? Determine se existir a matriz inversa, a inversa da matriz 2, 3, 1, 2. Essa daqui eu vou usar outra técnica, é o seguinte. Primeiro você vai calcular o determinante. O que é o determinante de uma matriz de ordem 2 por 2? Vai ser o produto, a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, vai ser 2 vezes 2 menos 3 vezes 1. Então, essa determinante de A vai ser 4 menos 3. Então, determinante de A vai ser 1. Se o determinante der 0, aí você já sabe que a matriz não é inversível, ela não possui inversa. Então, quem que vai ser a inversa dessa matriz A? Então, você vai fazer o seguinte, você vai trocar de lugar os elementos da diagonal principal, que nesse caso não vai dar diferença, porque continua sendo 2 e 2. E os da diagonal secundária, você vai trocar de sinal, então vai ficar menos 3, menos 1. E aí todo mundo você divide pela determinante. No caso aqui, quem é o determinante? 1. Então, você vai dividir por 1, dividir por 1, dividir por 1, dividir por 1. Então, vamos lá. Calcula o determinante. Se der 0, não existe. Diferente de 0, você deixa quieto. Como é que você faz? Troca os elementos da diagonal principal de lugar e troca de sinal os elementos da diagonal secundária. Depois, todo mundo você divide pelo valor da determinante. Então, vamos ver. Então, minha matriz inversa vai ser a matriz 2, menos 3, menos 1 e 2. Vamos conferir se está certo. Se está certo, quando eu multiplicar a matriz A pela inversa, vai dar identidade. Então, vamos verificar. Então, a matriz é a matriz 2 e 1, certo? 3 e 2. Vezes a inversa, que vai ser 2 e menos 3, menos 1 e 2. Se der a matriz identidade, porque realmente a inversa aí eu fiz a conta tudo certa, né? Então, vamos fazer aqui de outra cor verde. Então, vamos lá. Então, eu vou multiplicar as linhas da primeira matriz com as colunas da segunda matriz. Lembrando que esse produto existe, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E a matriz nova que é gerada do produto tem o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então, vamos lá. Então, vamos multiplicar a primeira linha com a primeira coluna. Vai ficar 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes menos 1, que dá menos 3. Então, vai ficar 4 menos 3. O elemento da primeira linha e segunda coluna vai ser a primeira linha com essa segunda coluna. Então, vai ficar 2 vezes menos 3 dá menos 6, mais 3 vezes 2, 6. Agora, esse termo aqui vai ser a segunda linha com a primeira coluna. Vai ficar 1 vezes 2, 2, mais 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Mais com menos vai dar menos 2. E aqui vai ficar 1 vezes menos 3, menos 3. 2 mais 2 vezes 2, 4. Resolvendo isso aqui, eu tenho 1, 0, 0, 1. Ou seja, deu a matriz inversa. Então, isso aqui, como queria demonstrar. Então, tá certo. Realmente, a matriz inversa dessa matriz aqui é a matriz 2, menos 3, menos 1 e 2, tá? Então, isso aqui eu fiz essa de uma maneira diferente, né? Para ficar, às vezes vocês preferem fazer assim. Só que esse método serve a matriz de ordem 2, tá? Então, assim eu finalizo essa aula, tá? Vai ficar um vídeo um pouco grande, que eu resolvi 3, tá? Então, qualquer dúvida, deixa aí na descrição do vídeo, tá? Então, até. Yeah.